Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. É difícil acreditar em lobisomens. Isso é natural, pois é algo que desafia totalmente a lógica. Eu também não acreditava, e tive que ficar cara a cara com uma dessas criaturas, para poder pôr meu ceticismo de lado. Eu quero permanecer anônimo, por isso vou mudar o nome dos envolvidos, incluindo o meu, mas podem me chamar de Wagner. O que vou relatar aconteceu durante minha infância, em uma época em que eu e minha mãe estávamos passando por muitas dificuldades. Meu pai trabalhava como caminhoneiro e vivia fora em meio a muitas viagens. Ele praticamente passava o ano inteiro nas estradas, e eram raras as vezes em que vinha nos visitar. Em uma dessas viagens, ele acabou arrumando uma outra mulher, e ele só veio nos avisar que não voltaria mais. Pegou suas coisas e nos abandonou. Na época, nós morávamos em Manaus, mas depois dessa decepção, minha mãe me perguntou se eu queria voltar com ela, para perto da família dela, e que nada nos prendia àquela cidade. Eu aceitei ir com minha mãe, e nos mudamos para o interior do Pará, para uma comunidade chamada Paru. Lá, quase toda a família de minha mãe morava perto. Meu avô tinha um terreno muito grande, e fazia questão que os filhos morassem próximos a ele. Nós fomos muito bem recebidos, e ficamos na casa que meu avô morava, já que a minha avó havia falecido há alguns anos, e aos poucos fomos nos adaptando àquele novo local. Eu estava conhecendo todos os membros de minha família. Em especial, gostei muito de um tio meu, irmão mais velho de minha mãe. Seu nome era Ernesto. Ele era muito gentil e bem-humorado. Às vezes ele passava horas brincando comigo. E para mim, que nunca tive a convivência com o pai, era ótimo. Com o passar dos anos, eu fui crescendo e fui reparando que a maior parte da família tinha antipatia por tio Ernesto. E eu não entendi o porquê, já que ele era tão bacana e praticamente havia se tornado o pai que nunca tive. Eu até percebi que a casinha que ele morava ficava nos fundos do sítio, bem distante das outras. Eu já tinha por volta de 13 anos, e quando ia para a parte mais povoada da comunidade, aos poucos percebi que todos ali eram indiferentes com meu tio, e até o evitavam. Diziam que ele era um ser amaldiçoado, que virava bicho e que tinha abandonado a Deus, entre outras coisas horríveis. Certa vez, eu até briguei com outro moleque, que falava maldade sobre meu tio. Para mim, era impossível que tio Ernesto fosse um monstro, ou aberração, e era como todos ali se referiam a ele. Eu era um garoto da capital, e para mim todas aquelas crendices não passavam de besteira, e via aquilo como uma maldade muito grande, com alguém tão bom. O tempo foi passando, e em um dia eu estava de tarde, na casa do tio Ernesto, e começou a escurecer. Meu tio mandou que eu fosse para casa, e eu disse que estava cedo, e depois iria embora. Nisso, tio Ernesto perguntou se eu não tinha medo dele, e eu disse que não, já que ele era o meu pai, e que eu não acreditava no que o povo falava dele, e que tudo isso era besteira. Meu tio pareceu ficar feliz com minhas palavras, mas mesmo assim, ele disse que tudo o que falavam
era verdade, e que ele virava mesmo lobisomem. E como era sexta-feira, eu devia ir embora, pois ele tinha que cumprir a sua sina. O que ele disse me pegou de surpresa, e mesmo não acreditando, respeitei a vontade do meu tio e fui para casa. E ao chegar, fui logo encontrando a minha mãe e perguntando se era verdade que tio Ernesto virava bicho. Ela disse que nunca tinha visto nada, mas a família dizia que essa condição dele era devido a uma praga, que minha avó havia jogado nele quando ainda estava viva. E desde então, ele vive assim, excluído na maioria das ocasiões. Nos dias que se seguiram, eu ainda tentei conversar com meu tio, tentando esclarecer aquela situação. Ele me contou que quando estava na forma de bicho, se lembrava de tudo o que fazia, mas por ficar muito assustador, evitava os olhares das pessoas. Toda vez que ele dizia algo assim, eu sorria e dizia que não dava para acreditar. Cansado dos meus deboches, ele disse que eu precisava ver para crer, e em breve ele iria me visitar em forma de bicho, e assim eu não ia mais ter como duvidar. Eu sorri novamente e disse que ele podia vir e que eu não tinha medo. Ele também sorriu e só disse: "Tá bom então." Em uma determinada ocasião, eu estava na vila jogando bola com outros garotos. A brincadeira estava tão divertida que nem vi a noite chegar. Quando dei por mim, já estava escuro. E eu já estava até pensando na bronca que a minha mãe ia me dar. O nosso sítio era um pouco distante, mais ou menos uns 4 quilômetros. Então eu me apressei e saí andando pela estrada de terra. A noite estava agradável e o luar iluminava o caminho. Do nada, eu ouvi uns barulhos estranhos no mato e comecei a ficar com medo e apressei o passo. Na metade do trajeto, eu virei uma curva, olhando para trás ansioso e sem saber o motivo. E quando olhei para frente novamente, vi que a alguns metros de mim havia um animal, bem no meio da estrada. De primeira, parecia um cachorro enorme. Eu tomei um susto muito grande. Os olhos eram amarelos e brilhavam no escuro. O medo me fez congelar. E eu só fiquei lá, parado. Foi então que o bicho se levantou e veio andando nas patas traseiras, em pé, como uma pessoa. Ele passou por mim e ficou às minhas costas, e eu senti sua respiração quente. De repente, o bicho me empurrou, e eu entendi que era para ir adiante. Eu caminhei por um bom tempo, até ter coragem de olhar para trás. Ele vinha me seguindo, só que agora em 4 patas, e não restava a menor dúvida. Aquilo era um lobisomem. Quando eu cheguei na porteira do sítio, olhei para trás novamente e criei coragem e perguntei: "É você, tio Ernesto?" A criatura deu um grunhido bem alto. E balançou a cabeça, em sinal de positivo, e eu fiquei perplexo. Nesse momento, novamente escutei barulhos no mato, próximo de onde estávamos, e tio Ernesto se virou rosnando, olhando naquela direção. Nessa hora, eu aguçei minha vista, tentando enxergar o que era, e vi um grande vulto negro, em pé, na parte escura. Era uma criatura semelhante ao tio Ernesto, só que com olhos vermelhos. Ele também rosnava e parecia ser bem feroz. Nessa hora, tio Ernesto partiu para cima daquela coisa, e começaram uma briga muito feia.
Mais que depressa, tranquei a porteira e corri na direção da minha casa. E de longe escutava os urros dos dois brigando. Quando entrei na minha casa, minha mãe estava aflita, e com toda aquela barulheira, ela ficou apavorada. Eu contei a ela tudo o que tinha acontecido, e ficamos lá quietos, e os barulhos ainda continuaram por um bom tempo. Naquela noite, eu não consegui dormir, preocupado com meu tio e o único pai que já tive. Assim que o dia clareou, eu saí depressa de casa e fui em direção à casa do tio Ernesto. Chegando lá, eu bati na porta desesperado, até que ele finalmente abriu. Ele me abraçou e começou a me explicar que estava bem e contou o que aconteceu. Ele disse que assim que se transformou, sentiu o cheiro de outro como ele. E se preocupou comigo, já que eu ainda estava na rua. Por isso, ele veio me esperar na estrada. E disse que foi o bem que ele fez, pois o outro lobisomem vinha me seguindo de longe. E apesar de uma luta difícil, ele havia conseguido espantá-lo. Desde então, nunca mais tive essa incredulidade cega. Meu tio ainda viveu por muitos anos, e até lidava bem com essa condição. O que quero dizer é que nem todo lobisomem é ruim, e esse foi um pai para mim. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.